Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com cada um de nós. Peçamos ao Espírito Santo e ao próprio Jesus que aumente em nós a fé para fazer as nossas orações com amor e aumentar também em nós, em nosso coração, o verdadeiro amor por cada um de nossos irmãos e irmãs. Para bem realizar este estudo e meditação, peçamos as bênçãos da Santíssima Trindade e a luz do Espírito Santo, rezando juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar então sobre o poder da oração. Você conhece o poder da oração? Sabe de onde vem este poder? Sabia que ela é composta de duas partes, a parte espiritual e a física e mental? Nesta série de 3 vídeos de estudo sobre o poder da oração, vamos avaliar, vamos meditar este tema sobre o aspecto espiritual e também sobre o ponto de vista físico e mental, com exemplos da própria Bíblia e de dados científicos que comprovam o valor da oração em nossas vidas. Vamos aprender mais sobre o poder da oração com esta meditação especialmente preparada para você, não importa qual a sua religião. A oração deve ser feita por todos. Vamos iniciar estudando os aspectos da espiritualidade da oração, os aspectos espirituais da oração. O que encontramos na Bíblia sobre a oração? Vamos ver 7 versículos bíblicos sobre a oração. Quantas vezes você já ouviu ou mesmo disse: agora só nos resta rezar? Orar parece ser nosso último recurso, uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança. Então voltamos para Deus. Mas a oração é a nossa maior arma. Nossas orações têm muito poder. Vamos ver o primeiro versículo da Bíblia que diz: invoca-me e eu te ouvirei. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12. Invocar o Senhor significa clamar com fé, como um amigo chama o outro por ajuda. Deus nos ouvirá se ao nos aproximarmos dele com confiança na oração. Todos podemos orar. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Veja lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18. Você não precisa ser alguém muito espiritual para orar e receber a resposta. Elias era uma pessoa normal, como você, como eu, e ele orava com fé e Deus respondia. Jesus tem o poder. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14. O poder da oração não vem de você, não vem de mim, não vem de nós. O poder da oração está em Jesus. É Jesus que responde a oração e realiza o impossível em nossas vidas. Mas atenção, a oração é um pedido, não uma exigência a Deus. Nós pedimos, não que Deus tenha a obrigação de nos atender.
Jesus atende a nossa oração quando isso glorifica a Deus e vai ajudar na nossa salvação. A oração traz cura, como diz nesse outro versículo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e com uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode ser, por sua eficácia, a súplica do justo. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quando você ora por cura, Deus ouve. Basta orar e crer que Ele é o Deus do impossível. No outro versículo, vamos ver que a oração liberta. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 29. Jesus liberta e transforma vidas. Se você orar com fé e temor, Deus expulsará todo o poder do mal que causa a opressão. Ore confiante da graça que Jesus, Cristo, concede através da oração. No outro versículo, vamos ver que quem ora vê milagres. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem em seu coração, poderão dizer a este monte: levanta-se e atira-te ao mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, realmente vocês receberão. Lá em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Deus usa suas orações para fazer milagres. Você só precisa ter fé. Basta pedir. Como disse Jesus: pedi e recebereis. Busquem e acharão. Batei e a porta se vos abrirá. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Deus lhe ama e quer fazer as coisas boas por você e as pessoas à sua volta. Ore sempre com fé e não desista, e você verá o poder de Deus. Há poder na oração feita de acordo com a palavra de Deus. Bom, agora vamos tentar, à luz da Bíblia Sagrada, entender o que as Escrituras realmente dizem sobre oração, a sua importância, como devemos orar, com que frequência, por quais motivos, quais os tipos de oração e outros temas. Se você deseja orar de forma eficaz, de maneira que agrade a Deus e que produza efeitos na sua vida, observe cuidadosamente o que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão com Deus. Orar sem cessar. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que é a oração? Oração é conversar com Deus, intimamente falar com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar contigo e te ouvir. Se aproxime do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições. Deus é bondoso, misericordioso e ouve as nossas orações. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Segundo Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Por que a oração é importante? Por que é tão importante a gente orar? A oração é importante para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar a nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco e, em Jesus Cristo, manifestou claramente a sua vontade.
Em resposta a isso, também nós precisamos falar com Deus, apresentar-lhe nossas preocupações, nossos pedidos, agradecimentos e também interceder pelos outros, que também é uma coisa que tem muito valor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, versículo 4. Vamos avaliar quais são os benefícios da oração. Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Mas isso é apenas mais uma das muitas dádivas que chegam à vida de quem se dedica à oração. Saber que Deus responde está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Saber que Deus cuida, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. Saber que Deus livra dos medos, Salmo 34, versículo 4. Receber a paz que guarda a mente e coração, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A oração serve também para receber a misericórdia e graça nos momentos de necessidade, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, versículo 16b. Quais são os tipos de oração que estão na Bíblia? A Bíblia descreve pelo menos 7 tipos de oração. A oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. A oração de agradecimento, ação de graças, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Oração de confissão. Confesso a minha iniquidade, entristeço que por causa do meu pecado. Salmo 38, versículo 18. A intercessão, oração pelas necessidades dos outros. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Primeira carta do livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23a. Oração de súplica, oração pelas nossas próprias necessidades. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá se pedirem isso. Primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia também fala da oração por socorro, que é um clamor. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Salmo 77, versículo 1. Oração de lamento, lamentação. Derramo diante dele o meu lamentar. A ele apresento a minha angústia. Salmo 142, versículo 2. Agora a Bíblia diz que Deus já sabe tudo antes da gente pedir. Por que nós precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela nossa obediência e dependência do Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder, conforme a sua vontade. Sempre que for para a nossa salvação, Deus responde às nossas orações. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis para os que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1.
E agora, quanto tempo eu devo orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo. Conforme Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, oremos continuamente. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés, Josué, que costumavam orar com muita frequência. Certamente, sua prática de oração fez toda a diferença em suas vidas. Assim, aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo o dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Não só rezando por nós, mas também pelos outros. Mas como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está lá em Salmo 65, 2 e Lucas capítulo 11, versículo 12. As orações devem ser feitas em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, conforme João capítulo 16, versículo 24. As orações devem ser feitas com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pelos motivos certos, devemos orar com um coração reto, sem segundas intenções, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 3. Orações feitas com humildade, amor, derramando o coração diante de Deus. Salmo 62, versículo 8. As orações também devem ser breves, conforme Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, e evitando vãs repetições, Mateus 6, 7. Devem ser feitas individualmente em segredo, conforme Mateus capítulo 6, versículo 6, ou em público na comunidade, Mateus 18, 19. Devemos rezar sempre seguindo o modelo de Jesus. Glorificar a Deus, crescimento do reino de Deus, para ser feita a sua vontade. A necessidade de pão, necessidades básicas, perdão e proteção, conforme está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o seu coração. Jeremias capítulo 29, 12 e 13. Veja o poder da oração segundo a Bíblia. Certamente você verá muitos resultados de suas orações. Ao longo desse vídeo, nós vimos um pouco sobre o poder da oração do ponto de vista espiritual. No próximo vídeo, vamos continuar estudando o poder da oração sobre o aspecto espiritual e sua relação na Bíblia, né? O que a Bíblia nos ensina. E no outro vídeo, no terceiro vídeo, vamos fazer um estudo sobre o ponto de vista científico, físico e mental. Isso vai ser bom para entendermos como a oração que Deus e Jesus deixaram para nós são uma verdadeira bênção para que tenhamos uma vida de abundância, uma vida saudável, feliz e alegre. A oração é um dos maiores presentes que Jesus nos deixou, pois nos une com Deus e nos permite ser felizes em nossa vida aqui na Terra, já aqui na Terra. Basta você escolher de que lado você deseja estar. Vamos orar sempre, rezar com muita fé, para podermos receber as graças divinas e ser completos da vida cristã para todos que nos rodeiam. Vale lembrar que a Santa Missa é a oração mais poderosa do cristão. E sobre isso, em breve, nós teremos outros vídeos tratando especificamente deste tema. Vamos rezar, evangelizar e glorificar a Deus com o exemplo de nossa vida, praticando tudo o que Jesus nos ensinou.
Veja o próximo vídeo, os 2 próximos vídeos, para continuar estudando o poder da oração. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes na fé e na oração. Pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa eterna Mãe, vamos pedir que a bênção de Deus desça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.